Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Eu sou Felipe Nascimento, esse é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nessa quinta-feira. Hoje é dia 30 de junho. A gente começa essa edição falando sobre a PEC dos combustíveis. A proposta foi apresentada ontem pelo senador Fernando Bezerra, que é o relator da matéria. A proposta tem impacto estimado de mais de 38 bilhões de reais aos cofres públicos. O texto trouxe uma elevação de R$ 200 no auxílio emergencial, vale gás de R$ 120 e ainda um auxílio de R$ 1.000 para os caminhoneiros. A matéria seria votada ontem mesmo no Senado, mas algumas divergências adiaram a apreciação do tema. Principalmente o fato da proposta criar um cheque em branco, uma possibilidade de aumentar operações de crédito de forma desenfreada. Os senadores de oposição pediram e o relator disse que vai retirar o item do texto. No entanto, alguns parlamentares ainda querem que a PEC seja apreciada com um pouco mais de calma. Eles reclamam de toda essa rapidez com que as coisas estão sendo encaminhadas. Até mesmo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lembrou que por causa da urgência, a proposta não foi sequer analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa. A necessidade de criar os benefícios foi questionada juridicamente. Senadores queriam saber como o governo tiraria mais de 38 bilhões de reais do teto de gastos. E o mais importante, como justificar a criação dos benefícios em ano eleitoral? O senador Fernando Bezerra apresentou a solução. Vamos ouvir. Nós estamos reconhecendo o estado de emergência. Então vai ter o reconhecimento do estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, combustível e seus derivados e dos impactos sociais deles decorrentes. O risco Brasil está no maior patamar desde o auge da pandemia. O índice que mede a capacidade do país pagar suas dívidas voltou para a casa dos 300 pontos. Quanto maior o número, maior é o risco. E esse número elevado só foi visto nos primeiros meses de 2020, quando as incertezas sobre Covid-19 ainda predominavam no mercado financeiro. Dessa vez, o mercado avalia haver uma piora nos riscos fiscais, principalmente com a PEC dos combustíveis, que cria esse estado de emergência e libera 38 bilhões de reais para o governo federal pagar fora do teto de gastos a emenda constitucional que limita as despesas públicas. Falar um pouco agora de Petrobras. O novo presidente da companhia não compareceu na reunião do Conselho de Administração da Petrobras, que aconteceu nesta quarta-feira. Essa seria a primeira reunião que Caio Paes de Andrade estaria à frente da Petrobras depois de tomar posse no lugar de José Mauro Ferreira. Caio Paes de Andrade também não mandou nenhuma justificativa para essa ausência. O presidente poderia estar esperando uma aprovação na Assembleia Geral dos Acionistas, que ainda não tem data para acontecer. Após a Assembleia, o alto escalão da Petrobras já estaria formado e Caio Paes teria autonomia para poder tomar suas decisões sobre os rumos da empresa. De Petrobras para a Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães pediu demissão da presidência da Caixa depois daquelas denúncias de assédio sexual. A saída dele foi confirmada em edição do Diário Oficial da União. Na carta de demissão entregue ao presidente Jair Bolsonaro, Pedro Guimarães diz ser alvo de uma situação cruel, injusta, desigual e que vai ser corrigida na hora certa com a força da verdade. A Caixa enviou uma nota à imprensa reconhecendo que recebeu, por meio do seu canal de denúncias, relato de casos de assédio na instituição e que repudia qualquer tipo de assédio. O banco diz ainda que a investigação corre em sigilo no âmbito da corregedoria da instituição. E para o lugar de Pedro Guimarães, Bolsonaro indicou Daniela Marques. Ela é considerada braço direito do ministro da Economia, Paulo Guedes.
Daniela Marques assumiu a Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia no começo deste ano. Na função, ela liderava projetos voltados para o público feminino. Agora a gente fala sobre a CPI do MEC. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, indicou que vai autorizar a instalação da CPI já na próxima semana. A investigação apura irregularidades no Ministério da Educação na figura do ex-ministro Milton Ribeiro e dos pastores Arilton Moura e Gilmar Santos. No entanto, Pacheco avalia ampliar o escopo da investigação para incluir também a apuração sobre obras inacabadas nos governos do Partido dos Trabalhadores. O gesto seria um aceno à base do governo. Vamos ouvir Rodrigo Pacheco. Esses acontecimentos nós estamos acompanhando, sobretudo pela imprensa, são acontecimentos graves que precisam ser apurados e investigados por todas as instâncias e é legítimo também do parlamento querer investigar. Então tudo isso é levado em consideração e nós vamos tomar a melhor decisão, tenho absoluta convicção, à luz do regimento interno do Senado Federal, à luz da Constituição, da razoabilidade, do bom senso. Não há nenhuma intenção de proteger ou perseguir governo ou oposição, não é esse o papel da presidência do Senado, que tem que guardar muito esse critério isonômico do tratamento com as forças políticas dentro do Senado Federal. O presidente Jair Bolsonaro admitiu que existem casos de corrupção no governo. No entanto, afirmou que são episódios isolados e que a corrupção na sua gestão não é endêmica. Essa declaração foi dada num evento da Confederação Nacional da Indústria e marca uma mudança no discurso do presidente, que até então reafirmava a postura de que não havia corrupção na sua gestão. Vamos ouvir o presidente. No governo não temos nenhuma corrupção endêmica no governo. Tem casos isolados que pipocam e a gente busca solução para isso. Mas, além da escolha dos ministros, além de conversar com eles qual é a real função dele, em cada ministério nós temos uma célula composta de servidores da Polícia Federal, da CGU, da AGU, até mesmo do TCU, para analisar aquilo que é de mais caro, vamos dizer, para nós, de modo que a gente ataca a possível corrupção na origem. Não interessa descobrir o corrupto, nós queremos evitar que apareça a figura do corrupto. Vamos agora às notícias internacionais. A China reafirmou que vai oferecer subsídio no caso o preço internacional do petróleo supere a marca de $130. A decisão afirma que quando o custo estiver acima desse valor, os preços dos produtos derivados do petróleo no país vão ser gradualmente elevados. A medida visa garantir o abastecimento seguro e estável dos produtos de petróleo refinado, reduzir os custos operacionais da economia real, além de reduzir a carga dessa inflação sobre os consumidores. E falando em petróleo, a principal petrolífera, a TotalEnergies, vai dar desconto de combustível nas estações rodoviárias francesas durante agora o verão lá na Europa. Vamos saber mais detalhes sobre essa medida com a nossa correspondente internacional, Giovanna Locatelli, direto dos Estados Unidos. Giovanna, muito bom dia para você, bem-vinda ao Morning News. Bom dia, Felipe, bom dia a todos que nos acompanham. Realmente, a petrolífera francesa TotalEnergies anunciou nesta quinta-feira um desconto aí nos preços dos combustíveis nas estações rodoviárias nacionais para a temporada de férias de verão, reconhecendo aí a grande tensão nos mercados de energia por causa do conflito na Ucrânia. Sob pressão do governo francês para fazer mais para ajudar as famílias em meio a uma crise de custo de vida, a TotalEnergies vai oferecer um desconto de 12 centavos de euro por litro do combustível num período entre 1º de julho e 31 de agosto. Somado a este desconto, tem o do governo, que é de 18 centavos de euro por litro, levando o desconto total nas estações de serviços TotalEnergies para 30 centavos de euro por litro. A empresa disse que isso equivale a uma economia em torno de 15 euros para um tanque de 50 litros, que é 13 galões, um pouquinho mais. Na Europa, um carro familiar tem um tanque de 55 litros. Bom, a medida deve beneficiar em torno de 17 milhões de pessoas. E atualizando o mercado, as ações da TotalEnergies listadas em Paris caíram 1% durante os negócios da manhã em Londres. E os preços das ações da empresa
subiram mais de 14% ao ano, Felipe. Isso aí, Giovana. Giovana, o euro, né, foi duramente atingido aí ontem durante o painel de discussão lá do Fórum de Sintra, do Banco Central Europeu. Qual a previsão para a cotação depois desse fórum? Quais as informações que você tem aí para a gente? Então, Felipe, a previsão de preço do euro é ficar aí abaixo de $1,05. Estavam todos na expectativa, né, com os principais cabeças aí da economia dos bancos centrais do mundo. Esse sentimento veio durante o painel de discussão do Fórum em Sintra, do Banco Central Europeu, que incluiu o presidente do Fed, Jerome Powell, o governador do Banco Central Europeu, Bailey, o gerente-geral Austin Kirsten e a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde. Foi consenso que a inflação continua sendo a chave para todos os bancos centrais neste momento e que induzir uma recessão é um risco muito menor de que os salários saiam do controle. Então, por isso que a gente reforça aquela informação de uma recessão que os economistas estão esperando para o próximo ano, e não só aqui nos Estados Unidos, mas na Europa também. Do ponto de vista da zona do euro, não recebemos aí muita clareza sobre a antifragmentação, especialmente depois do lançamento da inflação espanhola de ontem, né, que destacou a difícil tarefa que o Banco Central Europeu agora tem de lidar com as preocupações com a inflação, somadas ainda ao aumento dos spreads de títulos periféricos. Essa abordagem aí de chutar a lata do caminho, como eles estão dizendo, não foi bem recebida pelos mercados e até tirou cerca de 23 pontos base aí do valor do aumento da taxa no final do ano. Bom, a gente tem a agenda econômica também, né, Felipe? O calendário econômico destaca hoje o lançamento do PCE, principal aí dos Estados Unidos, ainda hoje, que é tradicionalmente a medida preferida do Fed para medir a inflação. Espera-se que os números previstos sejam ligeiramente baixos. Uma falha aí pode muito bem dar um alívio ao euro antes do discurso da presidente Christine Lagarde, que vem logo na sequência. Então, durante o dia, a gente vai ter bastante informação. Pois é, Giovana, indicadores e mais indicadores aí no radar dos investidores, até mesmo porque as bolsas hoje estão totalmente de mau humor. Mudando um pouco de assunto, falar um pouquinho da guerra, né, Giovana? A Rússia intensificou os ataques na Ucrânia depois da cúpula histórica da OTAN, que aconteceu nessa semana. Por que os ataques acabaram se intensificando depois dessa cúpula, Giovana? Então, Felipe, as forças russas anunciaram, como você falou hoje, que abandonaram o posto avançado estratégico de Snake Island, no Mar Negro, em uma grande vitória aí para a Ucrânia, que pode afrouxar o bloqueio russo às exportações de grãos. O Ministério da Defesa da Rússia descreveu a decisão da retirada como um gesto de boa vontade, que mostra aí que Moscou não está obstruindo os esforços das Nações Unidas para abrir um corredor humanitário que vai permitir o embarque de grãos dos portos da Ucrânia. Mas é aquilo, um diz que tirou as tropas, outro diz que saiu por vontade própria, enfim. Mas a Ucrânia disse que expulsou, como eu falei, as forças russas após uma artilharia maciça e um ataque durante a noite. O Comando Militar do Sul da Ucrânia postou uma imagem aí no Facebook que parecia ser a ilha, vista de cima com várias colunas de fumaça preta, enfim, que eles descreveram como um ataque de mísseis e artilharia. A informação ainda não foi confirmada. Lembrando, né, o afloramento aí controla o acesso às rotas marítimas de Odessa, que é o principal porto ucraniano do Mar Negro, onde esse bloqueio russo impediu as exportações de grãos de um dos principais fornecedores do mundo, criando esse choque global no abastecimento de alimentos. A gente tem trazido atualizações, né, Felipe, sobre isso aqui. Mais de 80, quase 85 navios presos aí lá nos portos, muitos deles com grãos. Isso aí. Ô, Giovana, e tá chegando mais dinheiro também para a Ucrânia, né? Reino Unido anunciou 1 bilhão e 600 milhões de dólares para dar esse suporte, né, para a Ucrânia. Quais os detalhes desse envio de dinheiro? Então, Felipe, esse novo financiamento vai aumentar a capacidade de defesa da Ucrânia, incluindo sistemas de defesa aérea, novos equipamentos de guerra eletrônica e também equipamentos para soldados ucranianos, isso segundo a agência de notícias Reuters. O primeiro-ministro Boris Johnson disse que as armas, equipamentos e treinamento do Reino Unido estão transformando as defesas da Ucrânia contra esse ataque. E o país vai continuar a apoiar o povo ucraniano para garantir, como ele disse, que Putin falhe na Ucrânia. Isso acontece depois que a Grã-Bretanha prometeu mais 1 bilhão e 600 milhões de dólares em apoio militar e ajuda à Ucrânia em maio. O Reino Unido também anunciou este mês um novo programa de treinamento para as forças ucranianas com potencial para treinar até 10 mil soldados a cada 120 dias. Felipe.
Tá certo, Giovana, obrigado então pelas informações. Você volta ao longo aí da nossa programação com mais notícias direto aí dos Estados Unidos. Bom dia, bom trabalho para você, Giovana. Tchau. Para nós, obrigada, Felipe. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com Marcos Cordeiro, professor de Economia Política Internacional da Unesp, e também, claro, os movimentos do mercado com o Guga Almeida. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. BNC News, informação que gera valor. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Se hoje você assiste um filme, pede comida e chama um táxi em poucos cliques, por que você ainda faz o seu imposto de renda como se você estivesse na Idade da Pedra? Você não tem que ficar reunindo um monte de documentos ou fazendo todas as contas na mão. É possível sim fazer em poucos cliques, utilizando uma plataforma chamada Velotex, que integra com as principais corretoras e plataformas para que você faça tudo de forma simples, fácil e totalmente segura. Vá no site velotex.com.br ou escaneie o QR Code e faça seu imposto de renda em 3 minutos. Profit, a plataforma oficial da BNC News. Acesse o site e faça um teste gratuito. I know awards aren't everything, but when I see a wall full of them, that's impressive. You see, an award says a lot about a person. Devotion, persistence. Of course, I'm not talking about all the random trophies that people put on their desk. It's hard to find a broker that meets all your expectations. Or is it really? Active Trades online broker since 2001. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções e dessa vez vai ser diferente. Como assim? O intensivão será presencial. No dia 2 de julho, você estará a meu lado durante 6, 7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marcos Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marcos Saravalli. Te espero lá. Isso aí, estamos de volta aqui no nosso Morning News, 8 horas e 51 minutos. Agora há pouco, o Banco Central divulgou o relatório trimestral de inflação. Dentre os destaques aqui, confirmando, né, a revisão de projeção do Produto Interno Bruto aqui para o Brasil, um crescimento, né, da projeção saiu de 1%, que era a projeção anterior, para 1,7% no PIB agora de 2022. A gente lembra, né, até o próprio Roberto Campos Neto já tinha comentado sobre essa revisão na projeção, o ministro Paulo Guedes também nessa semana já tinha comentado sobre essa projeção do PIB para 1,7%. E uma questão importante também é em relação à inflação, né? A inflação, o IPCA de 2022 foi projetado aí em 8,8% no relatório e o IPCA para 2023 está em 4%, inflação 4% ano que vem, e aí o IPCA desse ano 8,8%. Bom,
Vamos conversar então agora com Marcos Cordeiro, professor de Economia Política Internacional da Unesp. Já está aqui conosco. Marcos, seja muito bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia. É um prazer muito grande estar conversando com vocês novamente aqui no BMC. Prazer é todo nosso, professor. Quero começar falando contigo, né? Risco de recessão cada vez mais no radar dos economistas e da população em geral, né? A economia americana desacelerando, a China, que também é uma potência, né? Também sente o impacto, a Europa ainda nesse movimento todo. Além disso, a gente tem elevação nas taxas de juros, que acaba, querendo ou não, tendo esse reflexo nas economias. Eu queria saber como que você está avaliando esse processo, professor. Quais os impactos que a gente pode ver numa recessão nessas economias, principalmente nessas grandes economias mundiais? Olha, se a gente observar os dados, né, que estão sendo divulgados, e particularmente com relação a políticas que estão sendo adotadas, nós estamos vivendo uma situação que é muito parecida, na sua essência, com aquela conjuntura do final da década de 1970, quando ocorre o segundo choque do petróleo, e quando se inicia a política de juros, um overshoot, muito elevado dos juros dos Estados Unidos com Paul Volcker. Então, a gente imaginar que em agosto de 79, os juros eram de 10%, com a inflação parecida. Em junho de 81, esses juros estavam em 19%. Então, se nós olharmos para frente, tendo como referência o passado, a gente pode imaginar que a gente pode ter uma recessão muito forte por conta da queda da demanda dos Estados Unidos, da diminuição da liquidez mundial, de determinados países adotando políticas de elevação da taxa de juros para acompanhar as taxas do FED. Então, esse aí é algo do passado que a gente pode considerar. No entanto, eu gostaria de chamar a atenção para um outro detalhe. É que as circunstâncias do passado não se repetem hoje, particularmente porque se em 1981 a economia norte-americana ela era central no mundo, hoje a gente tem a economia chinesa que tem um peso, né, do ponto de vista produtivo tão grande quanto os americanos. E tem um detalhe que a gente deveria verificar, que com relação à inflação. Porque a gente olha assim, bom, a inflação é um problema mundial, mas eu creio que essa afirmação ela tem que ser relativizada. Eu peguei os dados da inflação do G20 do mês de maio, os dados anualizados. E quando a gente analisa os dados anualizados, o que a gente olha, né? Dentro do G20 tem 3 países cuja inflação cai fora de qualquer tipo de análise, porque estão muito fora do parâmetro. Por exemplo, Turquia, 73%, Argentina, 60% e Rússia, 17%. Uhum. Tirando esses 3 da média, nós chegamos a uma média dos 17 de uma inflação de 6,3%. E aí a gente chega a alguma descoberta. Por exemplo, quem está acima da média, né, desses 17? Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Holanda, Espanha. Porém, a gente tem outros 5 países do G20 cuja média de inflação é inferior. Então, por exemplo, Suíça, Japão, Arábia Saudita, Indonésia e China. No caso da China, se nós observarmos a questão da inflação, é de 2,1%. Então, se compararmos com os Estados Unidos, teoricamente, a China não teria que adotar uma política para puxar o freio por meio de uma elevação de taxa de juros. A lógica da política chinesa, ou a margem da política chinesa, seria de continuar crescendo. E eu creio que essa expectativa ela é interessante para a gente observar que a inflação não é um problema mundial, ele se localiza, né, principalmente nos países do Ocidente, e que a China ela tende a ser o outro motor da economia nesse momento de instabilidade que se inicia com a alta de juros do FED. Professor,
senhor comentou bastante aí, né, principalmente ali naquele comecinho, sobre a questão do choque do petróleo. E esse é um tema que não dá para fugir muito, né? Principalmente pelo fato que é uma crise global de energia, né? Os preços cada vez maiores. Principalmente a gente tem visto até nos últimos anos uma forte pressão sobre mudança de matriz energética. E agora, quando o mundo se vê em crise, a gente volta para as energias voltadas ali aos combustíveis fósseis. Queria saber sua visão e sua opinião sobre esse movimento e quais os riscos, né, que a gente, enquanto globo, enquanto economias, a gente corre ao fazer, né, essa mudança de matriz, ao pelo menos tentar fazer uma imposição nessa mudança de matriz, talvez sem muito contexto ali, ou sem precisar fazer muito planejamento, né? Isso pode trazer mais consequências, isso pode trazer mais reflexos negativos nas economias, visto que a gente já vê até mesmo a Europa, né, desativando usinas nucleares, voltando para o carvão, e aí tendo toda essa questão, né, essa dicotomia, né, entre o discurso climático e o discurso econômico. Como que o senhor vê essa situação, professor? Olha, a gente está vivenciando uma situação que ela é bastante contraditória. E por quê? Se coloca a necessidade de fazer a transição energética, porém, você tem no curto prazo uma ameaça muito grande que está colocada pelo isolamento da Rússia, das cadeias de valor relacionadas aos hidrocarbonetos. A gente tem um problema de energia, né, principalmente com relação à energia fóssil, que se relaciona muito com o Ocidente, porque se nós temos observado o movimento de que China e Índia estão substituindo a demanda da Europa e de outros países com relação a petróleo e com preços menores, estão negociando preços menores. Então, esse é um ponto, né, de transição, porque todas as economias elas se colocam comprometidas de fazer a transição para uma economia de baixo carbono ou de zero carbono. Um exemplo disso, né, a gente pode ver no comunicado do G7, porque em que pese as circunstâncias de curto prazo, né, que levam os países, né, por exemplo, nos Estados Unidos, a fazer um segundo fraqueamento para produção de shale gas, né, que leva à reintrodução de carvão, né, e outras energias, digamos assim, sujas. O comunicado do G7, ele sinaliza justamente no sentido, olha, vamos preparando, vamos organizar um pacote de investimento em infraestrutura renovável, de tal forma que a gente pode pensar em 2, 3, 4 anos, a economia mundial vai estar pressionada com a questão das energias fósseis. Mas vale a pena, para quem observa a conjuntura ou vê em médio e longo prazo, o caminho das energias sustentáveis parece ser, né, aquele que é a melhor aposta para o futuro, né? Mesmo porque se tem, né, uma série de desenvolvimentos tecnológicos que estão em maturação, que num primeiro momento, quando lança tecnologia, eles ainda são aparentemente muito caros, mas quando entrar num processo de produção em larga escala, a gente imagina que a questão de baterias, a questão do motor a hidrogênio, a questão dos painéis solares, né, eles tendem a ficar mais baratos e mais competitivos com relação à energia fóssil hoje. Professor, eu queria aliar duas coisas, né, das respostas anteriores. A primeira é a questão do próprio G7 e a segunda, na questão que o senhor falou, que hoje a gente vive um cenário diferente no qual os Estados Unidos não é mais aquela potência hegemônica, né? Hoje a gente vê ali outros países também dividindo esse protagonismo, principalmente China, né? Queria saber sua visão, né, principalmente sobre essa questão, como que os Estados Unidos fazem algum tipo de contenção, como que os Estados Unidos, que os Estados Unidos têm medo, tem algum receio, tem alguma questão que precisa ser definitivamente ali colocada pelos Estados Unidos? A gente está vivendo uma época aí meio de Guerra Fria?
Olha, todas as evidências, né, elas mostram a questão da Guerra Fria. Se nós pegarmos os relatórios nacionais de estratégia de defesa dos Estados Unidos, pelo menos desde 2017, eles colocam que a grande tarefa deles é tentar conter a influência da China, principalmente, e da Rússia. Então, esse é um ponto interessante. E que as frentes em que se ataca, né, não a Rússia, porque a Rússia está em guerra, eu acho que a Rússia, né, é evidente a quantidade de sanções. Mas as tentativas de conter a China, elas são múltiplas, né, e as sanções, elas são extremamente variadas, né, porque os Estados Unidos não se conformam com nenhum outro posto no mundo que seja o número 1. Isso está no DNA, na fundação dos Estados Unidos. E eles organizam políticas, né, que visam justamente criar constrangimento e embaraços para a China. Veja um exemplo, que é a questão dos semicondutores. Para impedir, né, principalmente o desenvolvimento no 5G e inteligência artificial, o governo do Trump, e continua no governo Biden, tem criado diversas restrições para o acesso da China a semicondutores. Então, esse é um ponto nevrálgico na economia internacional, que é o suprimento de semicondutores. Porque antes, quando colocava a globalização como necessidade de aumento de eficiência econômica, as cadeias foram para a Ásia, principalmente para a China, para organizar uma produção com máxima eficiência. Hoje, a lógica da segurança e da contenção da China faz com que seja menos importante a eficiência econômica e mais importante a questão da segurança estratégica ou dos interesses hegemônicos dos Estados Unidos. Há um outro constrangimento, né, que acho que as pessoas deveriam prestar atenção, que desde o dia 21 de junho, os americanos impuseram uma série de restrições a toda a produção vinda da província de Xinjiang, na China, né? Aquela província onde tem uma população, ou parte da população é de origem uigur. O que os americanos estão colocando ali? Que toda a produção que vem dali vai ser objeto de sanção. E tem um problema sério, né, quando se coloca sanção ali, que é justamente a principal região da China que produz matérias-primas para painéis fotovoltaicos. Então, esse aí é um tipo de constrangimento. O outro constrangimento geopolítico, quando os americanos, os indianos, os australianos e o Japão, eles organizam uma estratégia chamada uma parceria quadrilateral, o Quad, né, que estão tentando criar as condições para fazer uma OTAN, né, no Pacífico, no Oceano Pacífico Ocidental. Então, né, você olha as questões, os constrangimentos são grandes. E vale a pena mencionar que o comunicado do G7 ele vem com 28 páginas, né, e a China ela é citada pelo menos umas 20 vezes, né, nesse comunicado. E aí é dito que a China tem práticas econômicas ruins, né, que não tem boa governança, né, que precisa se adequar às regras internacionais, ou seja, direciona a ação do G7 numa política de contenção e que pode trazer algo ruim, né, para nós aqui do Brasil, né, que seria essa bifurcação na globalização e, do ponto de vista político, obrigar o nosso país a escolher um lado, né, dentro dessa tendência, né, o que é uma coisa muito ruim para a gente ter que escolher um lado, porque a gente está muito vulnerável, a gente está na América, sob a influência norte-americana, e o bolso do Brasil está colocado com a China por conta da dependência que a gente tem em exportações. Então, a gente vive num contexto de mudança estrutural. E quem vai pensar em economia, quem vai pensar em investimentos, ele tem que colocar essa variável geopolítica que não existia até 2016. Porque em 2016 se colocava, não, vamos aprofundar a globalização, vamos reestruturar, vamos manter essas cadeias, obter o máximo de eficiência. Hoje se fala, por exemplo, só para concluir essa sessão, de tirar a cadeia da China e manter para a América Latina, né, uma política chamada nearshoring, né, ou reshoring, né, no caso de levar a produção para os Estados Unidos.
Se não me engano, antes de ontem a Samsung disse que iria fazer uma fábrica de componentes eletrônicos nos Estados Unidos, né? Justamente para os Estados Unidos terem essa autonomia geográfica na produção dos principais insumos industriais. Professor, uma coisa interessante, né? Porque até mesmo nos últimos dias nós vimos aí o Brasil falando que talvez pudesse até comprar petróleo da Rússia, porque seria mais barato por conta das questões, relações comerciais que não necessariamente faria o Brasil apoiar ou condenar as ações da Rússia em relação à guerra lá na Ucrânia. O senhor comentou essa questão, né, de talvez o Brasil ter que escolher um lado, né, a Rússia, a China, Estados Unidos, essa tensão entre os países grandes, né, gigantescos, bem desenvolvidos, e o Brasil, que tem uma relação comercial amigável com vários países. Isso é possível, ter relações comerciais amigáveis com vários países, independentemente da questão política que está acontecendo entre eles? Ou isso seria uma utopia, o Brasil deveria escolher um lado, professor? Olha, eu acho que não é utopia, eu acho que é uma questão central na política internacional do Brasil, né, adotar essa postura pragmática, né? Por que eu digo essa questão pragmática? Porque o mundo hoje não tem aquela conformação política, econômica, ideológica que existia, por exemplo, na Primeira Guerra Fria. Então, de você colocar, olha, você é capitalista, aquele ali é socialista. Você está integrado economicamente aqui, né? Então você não pode fazer relações ali, você tem relações diversas. Eu vou pegar 2 exemplos que são bem significativos, né? Por exemplo, eu mencionei agora há pouco que a Índia, né, ela tem parceria com energia nuclear com os Estados Unidos, ela tem acesso a armamentos privilegiados dos Estados Unidos, ela participa do Quad com os Estados Unidos. Mas, por exemplo, nessa questão da Rússia, né, a China não votou contra, não condenou a Rússia na invasão da Ucrânia. A Índia está aproveitando, né, esse contexto internacional em que tem restrições no mercado de petróleo e está comprando um monte de petróleo da Rússia, né, o que viabiliza economicamente a Rússia, né, que não caiu como se imaginava, e o rublo se valorizou, ao contrário, quando se imaginava, queria desvalorizar. Porém, né, então você vê a postura da Índia, por exemplo, ela está nos BRICS, ela está no Quad, né, ela tem determinadas alianças com os Estados Unidos. Então é um país grande que está buscando. No G7, na última reunião do G7, alguns países foram convidados. Por exemplo, a Argentina foi convidada, a África do Sul foi convidada e a Índia também foi convidada. Assim, mas não é agora há pouco a Argentina que está querendo entrar nos BRICS, né, que foi anunciado? Então, mas estava ali também a Argentina mostrando, né, o próprio interesse, essa visão multipolar, né, de que um país não pode se isolar em bloco. E a segunda questão, né, que é muito importante para o Brasil, né, é que a gente tem que observar o que a gente está vendendo para o mundo e compreender, né, que a conjuntura hoje ela é muito diferente. Por exemplo, durante a Guerra Fria, o Brasil ele estava alinhado ideologicamente com os Estados Unidos e tinha uma forte dependência do seu comércio exterior para com os Estados Unidos. Hoje, por exemplo, se a gente olha a pauta de exportação do Brasil, né, minério de ferro, petróleo, pasta de madeira, proteína animal, soja, milho, algodão, a gente vê que essa pauta de exportação, ela colide, por exemplo, com a oferta norte-americana, já que os americanos são grandes ofertadores mundiais nesses mesmos produtos. Se nós tivéssemos que escolher, por exemplo, entre China e Estados Unidos, do ponto de vista prático, comercial, a gente perguntaria, pois bem, quem iria comprar, né, a oferta de commodities feita pelo Brasil atualmente? Os Estados Unidos seriam essa alternativa? A Índia seria essa alternativa? Então, do ponto de vista político, pelo menos em médio
né? Médio prazo, né? Talvez o mundo mude muito rápido, né? A gente não tem essa opção, né, de fazer birra para um lado, de fazer birra para o outro. Então, acho que o papel de um governo brasileiro ele tem que ser de manter uma postura assertiva, defender na ordem internacional os valores que constam da Constituição do Brasil e estabelecer parceria com todos os países. Porque para um país como o Brasil é muito importante ter relações com os Estados Unidos, muito importante ter relações com a China, muito importante ter relações com a União Europeia, muito importante ter relações com o Japão, muito importante ter relações com a Rússia, com a Índia, com a África do Sul, com outros países africanos e principalmente aqui no nosso subcontinente, que é a América do Sul. Então, a inteligência, né, o bom senso coloca que o Brasil tem que ter uma postura bastante pragmática para compreender as dificuldades ou os desafios do mundo atual e colocar o interesse nacional brasileiro e os princípios brasileiros, né, acima de qualquer tipo de alinhamento com um ou outro bloco, né, blocos que estão se formando, infelizmente. Tá certo. Ô, professor, uma última aqui da minha parte. Eu trouxe até um pouco mais cedo um dado sobre o risco Brasil, né, que está nos níveis mais altos aí desde o auge da pandemia. O mercado está cauteloso, principalmente aí por conta de risco fiscal, cenário de PEC dos combustíveis, fora do teto de gastos, essas questões. Eu queria entender e perguntar para o senhor sobre se esse cenário interno aqui do Brasil, juntamente com o externo, que a gente comentou bastante aqui, como fica essa questão? Para a gente pode ser um golpe um pouco mais duro na economia brasileira, embora alguns indicadores estão trazendo aí uma melhora na percepção da economia brasileira. Como que fica essa relação para o senhor? Olha, a gente tem que olhar, né, uma variável, né, que você não mencionou agora, que ela é muito importante, né, que sempre pressiona, por exemplo, a própria avaliação internacional do Brasil, que é a variável política. Então, a gente tem aqui um componente a mais de crise que se relaciona, por exemplo, com a instabilidade institucional que toda hora está sendo testada. Então, eu vou perguntar assim, né? Imagine você um grande investidor do Brasil, que você precisa de segurança jurídica, que você aposta, por exemplo, na isenção, na isenção, na competência, na estrutura do judiciário brasileiro, e em algum momento se coloca uma dúvida sobre esse judiciário, inclusive ameaçando de fechar ou de substituir juízes ou de ter uma postura arbitrária. Um parênteses, né, que vale a pena olhar no pacote de sanções do Departamento de Justiça e do Departamento de Comércio nos Estados Unidos contra o governo de El Salvador. Porque uma, né, das sanções impostas contra El Salvador foi justamente quando o presidente Nayib Bukele conseguiu uma maioria no Congresso e substituiu membros da Suprema Corte. Então, isso aí é uma variável política muito importante. Uma outra questão, ainda na questão da variável política, é saber, né, a própria percepção, né, do processo eleitoral. Né, porque tudo aquilo que se fala aqui, hoje, agora, né, se traduz para o inglês e vai para as páginas do New York Times, do Washington Post, do The Guardian, né, e do El País e de outros jornais importantes no mundo, repercutindo, né, essa instabilidade. Então, esse é um ponto a ser considerado. Agora, a outra coisa é óbvia, né? A gente está olhando aqui a questão de uma legislação que é feita no Brasil, no caso, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela foi criada no bojo da crise do real em 1999, justamente quando se tinha dúvida ou se colocava o receio de estourar as contas públicas, né, justamente no período em que o real se desvalorizou fortemente. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela foi um sinalizador para a sociedade e também para o mercado que os governantes não poderiam fazer uma farra, né, de gasto público em ano eleitoral. E, posteriormente, né, o próprio bloco de poder que está hoje
no comando do Brasil, conseguiu aprovar o teto de gastos em 2016. Se a gente olha, né, essas duas premissas, a lei de responsabilidade fiscal e o teto de gasto, fazendo água como o Titanic, né, o agente externo ele pode falar o seguinte: bom, estão fazendo gasto eleitoreiro, estão estourando o teto de gasto, estão rompendo com a lei de responsabilidade fiscal, e o que isso vai implicar para mim, ou para minha empresa, que detém títulos da dívida brasileira? Né? Qual vai ser a capacidade de superávit primário do Brasil para fazer com que essa dívida seja rolada de forma sustentável, não para 2023, né, mas para 2028, para 2033, né, que já tem títulos de mais longo prazo. Então, o nosso risco, a percepção do Brasil externa, ela é danificada, né, de um lado pela questão política, do outro pela questão da própria forma como o governo atual tem atuado com relação à questão fiscal. E tem um terceiro ponto, né, que ele também pesa muito na imagem do Brasil, que é a questão do meio ambiente, de como a gente tem tratado a floresta amazônica, né, e a questão dos direitos humanos. São questões, né, que, do ponto de vista interno, talvez alguns analistas não avaliem, né? Mas vale lembrar que em 2020 os 20 principais fundos de investimento já advertiram o governo brasileiro de que iriam diminuir, né, o interesse por papéis brasileiros ou por investimentos brasileiros por conta com o descaso com o meio ambiente e com a Amazônia em particular, né? Então são fatores que se juntam, né, e trazem essa instabilidade e essa percepção de um risco maior no Brasil. Maravilha. Professor, eu quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Até uma próxima. Ótima quinta-feira para você. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu estou à disposição. Um forte abraço a você e a todo mundo que está assistindo a gente. Valeu. Tchau, tchau. Conversamos aqui com o professor Marcos Cordeiro, de Economia Política Internacional da Unesp. Tem uma informação importante que acabou de sair aqui, dados da PNAD contínua. A PNAD contínua apontou uma taxa de desemprego de 9,8% no trimestre encerrado agora no mês de maio. Esse número veio abaixo das projeções, né, do piso aí das projeções, que era 9,9%. Essa taxa aí é a menor desde o período, menor para o período desde 2015, quando registrou 8,3%. A renda média real no país ficou em R$ 2.613 no trimestre fechado em maio, e a taxa de subutilização da força de trabalho ficou em 21,8% no trimestre. A população desocupada recuou 1.380.000 no trimestre, e no ano foram mais de 4,5 milhões de recuo aí de pessoas desocupadas aqui no Brasil. Dado importante, colaborando aí com o CAGED, que já tinha sido divulgado com uma taxa de desemprego menor, né? Melhorando aí os índices do desemprego no Brasil. Eu quero trazer agora, então, Guga Almeida, CEO da Trade Sites, já está aqui com a gente para esse bate-papo de quinta-feira. Quinta-feira que começou com as bolsas internacionais no vermelho. Guga, cautela, temor, medo e o que mais nessas bolsas internacionais? Que mais temos aí? Muito bom dia, Guga. Bem-vindo mais uma vez aqui no Morning News. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Obrigado. Bom, vamos lá. O mercado está com aversão a risco, né? A gente já vem acompanhando que os investidores estão estimulados a não estar posicionados no mercado. Isso eu tento deixar bem claro. Eu acho que eu tenho um pouco... Às vezes eu não consigo me expressar tão bem, porque talvez eu esqueça de falar nos detalhes do que eu tô enxergando, ou fica alguma explicação em aberto. Mas o que acontece, Felipe? A gente já... Não estou dizendo que o mundo vai fazer o que o Brasil fez ano passado, né? Mas quando a gente olha para o início do ano passado, 2021,
e a gente olha para as expectativas que se tinha em relação a juros no Brasil, tá? Não estou nem falando de inflação, estou falando de juros, né? Já que pensa o investidor, ele está olhando onde ele tem um maior retorno com um menor risco. Tá? Então, se nós olhássemos para o início do ano passado, se falava que no final do ano a gente estaria com juros, né, em 5%. Na metade do ano a gente já tinha passado os 5%. E logo a gente começa a perceber o desestímulo que as pessoas começam a ter em relação à Bolsa. Primeiro porque quando começam a enxergar, né, os juros subindo muito forte, mesmo aquela pessoa aquele investidor que queira comprar, ele fala, opa, vou esperar um pouquinho mais, porque tá estranho, né? Tu perde o estímulo. No momento que tu começa a ver a Bolsa parando de subir, tu fala o seguinte, opa, posso esperar um pouco mais, né? Não dá aquele rally de alta, né? Não vou ficar fora da festa se eu não me posicionar agora. Então, quando a gente viu isso no ano passado, né, e os juros subindo aquele patamar que estava previsto, a gente viu que uma bolsa começando a corrigir com muito mais força, né? O investidor, pessoa física, saindo das suas posições, ele que começou a se tornar um participante do mercado brasileiro muito ativo, muito importante entender isso, né? O nosso investidor, pessoa física, ele foi muito ativo, principalmente ali no período ali do crash que a gente teve no início de 2020. Né? Uhum. Ele foi o player que trouxe o mercado para cima, ele performou, né, muito mais do que propriamente os fundos de investimento, quando a gente olhava lá quem era o comprador naquele momento do mercado. Tá? Então, a pessoa física era muito presente. Então, quando aconteceu isso, a gente entrou num processo de correção. Agora, o que eu estou enxergando lá fora, nos Estados Unidos, tá, e agora se intensificando na Europa, é exatamente esse movimento. Né? Poxa, a inflação veio, vai ficar, não entendemos muito bem de inflação, começa a criar uma banda, né, de juro, ou seja, as coisas elas perdem a previsibilidade, a tangibilidade, e fica muito mais abstrato, muito mais, né, tudo pode, ajusta a narrativa para a esquerda ou para a direita, ou para cima ou para baixo. Isso, o mercado, no patamar de preço que se está, não tem por que ficar tomando risco. Porque preço importa pra caramba. Né? Preço importa pra caramba. Vai ver a performance do cara que fala que preço não importa, para ver se está indo bem ou está indo mal. Né? Preço importa pra caramba. Então, né, as pessoas elas perdem o estímulo de curto prazo. Não estou dizendo que bolsa não possa estar barata ou que daqui 2, 3 anos não vai estar no patamar mais elevado que está. Só que a gente tem um desestímulo agora para o mercado performar positivamente. Tá? Não quer dizer que não possa subir. Eu agora há pouco estava ao vivo no YouTube, Felipe, no meu canal, tá? Estava mostrando para as pessoas uma análise em relação a 2008. Ali antes do evento do subprime mesmo, o bolsa já estava, né, se a gente for pegar topo e fundo, caiu 60%, né? Mas no meio do caminho tivemos vários momentos onde a bolsa subia 10%, 15%, 18%. Antes do evento do subprime, a bolsa subiu 18%, em questão de uma semana. Então, esses movimentos rápidos, eles acontecem mesmo em períodos de correções mais intensas. Então, tu tem janelas de oportunidade pontuais. Eu vivi isso, né? De certa forma, eu já tinha uma certa consciência de mercado, já estava no mercado já há 6 anos, né? Ainda numa fome por conhecimento, porque vivi de 2002 a 2008, um bull market, né? Talvez um bull market mais intenso do que essa turma que entrou agora de 2016 viveu. Né, um bull market mais intenso, mais longo. Né? Tivemos algumas correções, correções fortes, foram 8 correções fortes, né, em torno de 20%. Então, vivi esse período, né, que a bolsa caía e tu voltava, comprava e o mercado subia, até que as coisas invertem. E esse ponto de juro é extremamente importante. Tá? Então, a gente está num momento que é recém no início. Né? O problema também é que a gente quer antecipar, né, que é puxar para o presente eventos que vão acontecer lá no futuro. Então, tem muita coisa que tem que ainda se desenrolar ao longo do tempo, né, e para mim, um dos pontos mais importantes é, de fato, né, parar de subir juros, né, aqui e lá fora. Como aqui a gente está próximo a parar de subir juros, né, pode ser que a gente consiga se segurar melhor, performar quando tiver os movimentos de alta com um pouco mais de intensidade, beleza. Mas lá fora, vou repetir o que eu venho falando aqui ao longo de todo o ano de 2022, né?
mesmo que a gente tenha acompanhado aquela alta do início do ano até o evento da invasão da Ucrânia pela Rússia. Eu não consigo enxergar o investidor estrangeiro estimulado a tomar risco, a tomar posição. Ele pode se tomar uma posição, como ele tomou no Brasil, de uma maneira de proteção. Para mim, a movimentação que se teve no Brasil no início do ano foi um movimento de proteção. Por quê? Olhando para a inflação, aonde ele pode se posicionar para se beneficiar deste eventual movimento. Foi muito mais uma questão de hedge do que de tomar posição e ficar na posição. Até porque existe todo um movimento no mundo querendo, né, também que esse problema de inflação seja, né, resolvido. Ontem até postei no meu Instagram, né, que uma matéria onde estavam ali falando sobre a Europa comprando o petróleo da Rússia, pagando já com dinheiro chinês, né, e comprando cruzando essa operação toda pela Índia. Então, né, no final, está todo mundo fazendo um movimento de proteção. Está todo mundo tentando se proteger, está todo mundo tentando se salvar. Então, toda essa bagunça que se gerou ali na invasão da Rússia à Ucrânia, né, né, com as sanções, com todas essas desordens, a conta vai chegar. A conta já está. E não me parece que está caminhando para uma solução. Né? Ainda continua muito da vitimização. Enquanto um lado fica se vitimizando, todo mundo achando que o outro é culpado, cara, ninguém está trabalhando para solucionar o problema, parece, pelo menos na narrativa. E a Bolsa, ela é extremamente sensível a narrativas. Tá? Ela é extremamente sensível a narrativas. Me parece que a narrativa ainda é de um ajuste do mercado. Vamos ver. Tomara que as coisas se segurem, né? Tomara que as coisas em algum momento no tempo, ao longo desse ano, mostrem sinais de fundo, né? Que pode ser até nesse patamar que nós estamos agora. Mas a gente precisa conseguir enxergar, né, um faro para que, de fato, o mercado possa começar a melhorar. Ô Guga, até você falando essa questão aí do mercado, e tem uma pergunta aqui no chat, e eu vou usá-la como pretexto para pedir para você olhar no seu gráfico. O Peter Santana está falando o seguinte: ô Guga, você acha que a gente pode perder 96.400, chegar nos 88.200? E aí eu queria pedir para você dar uma olhadinha aí na projeção para hoje, e também se você consegue enxergar no gráfico aí esses patamares aqui que o Peter perguntou, 96.400, 88.200. Legal. É um patamar um pouco mais longo que o Peter está olhando, não é um patamar para o movimento intradiário, né? Até porque senão a gente teria que falar que a bolsa teria que cair 10% hoje, né? Então mas vamos lá, vamos olhar, tá? Faz total sentido esse cenário do Peter, tá? Na tela do Google. Nós vamos esperar o pessoal botar na tela toda, né? O pessoal está lá no cafezinho, Felipe. Quando a gente olha, até para o público entender, né, eu estou aqui com o movimento do mercado aqui de 2020, né, final de 2020 até agora. Tá? É isso que nós estamos com ele na tela. Então nós tivemos aqui toda essa desvalorização do mercado que, para mim, aqui isso acionou toda a problemática que a gente está vivendo agora. Né? Então aqui a gente teve aqui injeção de liquidez da magnitude que teve. Aqui no Brasil a gente não conseguiu ir para um novo patamar de preço, lá fora sim. Tá? Então lá fora ainda nem voltou para os patamares que a gente estava aqui no início de 2020. Tá? Eu acho que é um ponto interessante porque mesmo que você tenha gasto muito dinheiro, injetado muito dinheiro lá fora, tu tem a percepção, né, que foi gerado pelo menos dinheiro aqui nas bolsas, né, pelo nível que o mercado está agora. Então, se jogou por um patamar muito mais elevado. Aqui no Brasil não. Né? Por isso que também dá um sentimento mais, um sentimento pior, né? Quando a gente está posicionado em Brasil em relação a Estados Unidos. Tá? O nível que nós estamos agora, tá? É importante a gente entender que é um nível de preço, deixa eu apagar tudo aqui para que a gente possa fazer o estudo juntos aqui. É um nível de preço que quando a gente pega toda essa movimentação que nós tivemos de alta aqui nesse período, tá? Movimentação aqui do dia 12 de maio até o dia 8 de janeiro. Tá? Quem entende aqui, esse 12 de maio aqui foi aquele período onde saiu aquele vídeo da reunião ministerial.
né, e aí iniciou todo o movimento de alta. Esse movimento aqui que nós tivemos, né, aqui foi, de certa forma, a gente teve um exagero aqui do mercado. Tá? Então, quem estuda a minha abordagem de análise, né, entende que eu estou falando aqui, não vou ocupar a turma aqui agora com essa explicação. Mas a gente teve todo esse movimento aqui de alta, o direcional, e quando a gente utiliza todo esse movimento de alta para trazer a nossa tese, né, do para onde pode acontecer a correção, a gente começa a entender alguns cenários. Tá? Então, eu traço aqui, vou entender a amplitude da variação do movimento que esteve aqui. Quando a gente entende a amplitude da variação desse movimento, a gente começa a perceber o seguinte. Bom, a primeira correção que eu tive do mercado, depois dessa amplitude, ela foi uma correção de 25% do movimento. E aí a gente entrou aqui para ir buscar as máximas das máximas. Tá? É interessante que nesse período aqui, muita casa de análise começou a apresentar, né, projeções de bolsa 200 mil pontos, 180 mil pontos, né? É engraçado como elas conseguem até bater a máxima histórica quando fazem suas análises, né? Porque tem aquela sensação do tipo, opa, rompeu o topo histórico e tudo mais, aquela conversa toda. E foi bem na metade do ano, bem no período onde a gente vinha, né, que a expectativa em relação a juro estava sendo punida. E muito cedo ali, a turma de influências já começaram a questionar o Banco Central, que ele tinha ficado com juro baixo muito tempo, e toda aquela conversa, né, porque um juro baixo muito tempo também deixa com que as pessoas fiquem estimuladas a tomar posição em renda variável. Quando começa a chegar a 6%, 7%, 8%, aquele fluxo que foi responsável por essas compras, ele deixou de existir. Tanto que o investidor estrangeiro não estava aqui no Brasil. E aí a gente vinha para uma possibilidade de queda até a região dos 50%, que é exatamente onde nós estamos. Então esse nível de preço que nós estamos aqui agora, tá, é extremamente importante. A sequência, tá, é exatamente os números que foi comentado aqui pelo nosso telespectador. Né? Então 89 mil pontos, 80 mil pontos, e aí abaixo disso entraria numa região que, ok, está ali, né? Eu acho que vale a pena se falar só porque mas é muito difícil a gente acreditar nisso agora, né? Tu começa a acreditar quando as coisas começam a acontecer e caminhar para aquela direção. Mas o cenário que eu tenho, né, um cenário de deterioração de mercado, ele trabalha para cá. Tá? Então está muito forte na minha cabeça a região dos 80 mil pontos, tá, Felipe? Está muito forte aqui a região dos 80 mil pontos na minha cabeça. Eu acho que a gente continua se deteriorando aqui na famosa morte lenta, né? A gente vai morrendo aos pouquinhos sem perceber, até que vai surgir algum evento que vai dar o estopim e o mercado vai fazer, né, um movimento de queda mais acentuada, que a turma joga a toalha. Quando se faz análise de ciclo, se fala de capitulação do mercado. Eu acho que a gente não está muito longe ainda da capitulação, até porque quando tu abre as redes sociais, tu escuta muito sobre o mercado estar barato, né? Sobre você vai se arrepender lá na frente de não ter comprado a esse nível de preço. Né? Eu vi agora uma das últimas que eu ouvi foi um cara falou, pô, você vai se arrepender, você vai ter vergonha de olhar para a cara do seu filho e falar que você não comprou Bitcoin aos preços barato como está. Aí eu fico pensando assim, puxa, isso de certa forma gera um certo sensacionalismo. Sim. E uma ineficiência do mercado. Eu durante muito tempo ficava bravo com isso. Hoje eu falo assim, puxa, é assim que é o mercado, né? Vamos aceitar pessoas que estão dispostas a conversar e traçar uns planos legal, pessoas que não estão dispostas a traçar um plano, pô, paciência, né? Faz parte do processo. Agora, existe um cenário positivo, tá? Não existe só cenários negativos, tá? Se a gente for olhar para o momento de agora, tá, também no mercado, e se as coisas conseguirem melhorar dos níveis de preço que estão agora, existe uma diferença, né? Por exemplo, se tu for olhar para 2016, estava tudo no limbo, estava todos os problemas muito claros, só que tu estava com eventos para poder trabalhar por uma melhora. A gente ainda não está com os eventos sendo direcionados para o trabalho de uma melhora. Tá? Ainda mais que a gente tem aqui eleições políticas esse ano. Pensa comigo. Quando vocês olham para o atual governo, tá?
você tem uma sensação que ele mantém o mesmo discurso que ele tinha no início, o discurso de crescimento, avançando, ou tudo começa a ter dúvidas sobre, né? O próximo governo, tu acredita que vai conseguir implementar as coisas rapidamente ou vai demorar para poder mudar todas as coisas que se tem, né? Ou se permanecer esse governo, como é que vai ser? Então, quando tu começa a fazer esse tipo de perguntas, né, para ver se o mercado ele está mais claro, né, em relação ao risco fiscal, risco político no Brasil, ou ele está mais conturbado? Né? É uma coisa simples de se fazer essa pergunta, né? E vai anotando, vai medindo e vai vendo a resposta do mercado como um todo. Tá? Mas num cenário positivo, né, claro que tem projeções para cima, e tem que ter isso marcado no gráfico, para que, havendo alguma mudança de comportamento com esse contexto que nós estamos aqui agora, sem ir para 89, né, nesse contexto que nós estamos aqui agora, havendo uma melhora de comportamento aqui, tem como projetar para patamares mais acima, mas precisa, né, que evidências positivas comecem a aparecer ao longo do tempo. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: tem como aparecer alguma evidência positiva? No bom senso, né, tem como aparecer alguma evidência positiva nesse nível de preço, nesse momento? Sim, não. Porque num patamar de preço mais baixo, mesmo que tu não tenha evidências positivas, tu aceita, porque aí tu tem uma margem de segurança de fato muito boa. Né? Eu não consigo acreditar que a gente, neste patamar, está com uma margem de segurança muito boa. Mesmo que o pessoal fale, mas as empresas estão baratas. Realmente estão, mas o contexto do mercado, tem muita coisa que é levada em jogo. E, bom, quem tem mais cabelo branco, tá mais tempo no mercado, e tem menos rabo preso com alguma necessidade de resposta positiva do mercado, porque senão ele é impactado negativamente, né? Por exemplo, daqui a pouco tem um gestor que tem resgate. Então tu tem, de certa forma, um viés ali muito mais forte. Tu quer enxergar só o lado do copo, né, meio cheio, ao invés de olhar para o lado do copo meio vazio. Né? Então, assim, quando tu consegue ter liberdade mesmo para poder encarar a situação, tu fala, opa, as coisas ainda não estão prontas para serem compradas. Então precisa de sinais de melhora de fato, né, para que as coisas melhorem. Nevoeiro precisa dar uma baixada para conseguir enxergar um pouco melhor. Guga, valeu! Isso. Abraço para você, bons negócios nessa quinta-feira, até amanhã. Valeu, gente, valeu. Um abração, até amanhã. É isso aí, Guga Almeida, CEO da Trade Insights, aqui com a gente, traçando suas projeções para essa quinta-feira que está meio complicada no cenário, não só internacional, né, mas as bolsas, o futuro brasileiro também está caindo, mas está complicado, né? E só para, antes de trazer a Kelly Calli aqui, direto lá de Brasília, eu quero trazer informação sobre Estados Unidos, né, sobre o PCI, que mede a inflação lá nos Estados Unidos. O núcleo do PCI em maio subiu 0,3%, chega a 4,7% de alta na comparação anual, né? Esse é o núcleo. O PCI aumentou 0,6% no mês passado, em relação a 0,2% de abril, e na margem anual, o PCI teve uma variação positiva de 6,3%, ficando aí estável em relação ao mês anterior. Bom, vamos agora então a Brasília, falar com a Kelly Calli. Ela tem as últimas informações sobre a PEC dos combustíveis, que agora não está nem sendo mais chamado de PEC dos combustíveis, né, Kelly? Muita divergência, mas mesmo assim deve ser votada ainda hoje, né, essa proposta de emenda à Constituição. Quais os detalhes, quais as informações, quais as novidades dessa proposta? Bom dia para você, bem-vinda aqui ao Morning News. Oi, Fê, bom dia a todo mundo que acompanha o Morning News. É exatamente isso, viu? A PEC dos combustíveis já nem está mais sendo chamada de PEC dos combustíveis. Eu acompanhei boa parte da sessão que ocorreu na noite de ontem aqui no plenário do Senado, né? Depois de toda aquela discussão, aquela romaria, a gente brincou, a romaria na casa do Rodrigo Pacheco, eu apurei que estava tendo, enfim, mas teve a sessão, começaram a discutir de fato
a matéria que se transformou de PEC 16, que seria o objeto principal de discussão, em PEC apensada a uma outra PEC que já tinha aqui na casa, que é a PEC 1. Pra você ter noção, Fê, a PEC 1 de 2022, ou seja, a primeira PEC apresentada no ano aqui no Senado Federal. Essa PEC 1, né, muitos parlamentares ali alegaram ontem em plenário, ela já previa boa parte desses benefícios que estão sendo tratados aí, que estavam tentando ser tratados, na verdade, na PEC 16. Quais são eles? O voucher dos caminhoneiros de R$1.000, não necessariamente esse benefício estava dentro da PEC 1, mas esses benefícios são os que o governo, junto ali com o líder do governo aqui no Senado, estão tentando colocar para frente. Aquele voucher de R$1.000 para os caminhoneiros, também o Auxílio Brasil saindo de R$400 para R$600, ou seja, inflando aí, e também o Auxílio Gás, né, saindo de R$70 para R$120. Então, alguns benefícios e o modo, né, como eles seriam ali reorganizados, já estava previsto na PEC 1, e como eu disse, essa foi uma alegativa de muitos senadores ontem nessa discussão em plenário, né? O objetivo ontem, na verdade, era votar a PEC, a gente já conversou várias vezes sobre essa PEC aqui, a Câmara também tem interesse de levar essa proposta de emenda constitucional para frente, tá? Mas aí as negociações acabaram não indo de acordo com o que o governo previa, ali, o Ministério da Economia também, a gente trouxe essa informação já tem uns dias, né? Essa PEC foi realmente, ele teve um texto do Ministério da Economia, ia ser apresentada pelo próprio Palácio do Planalto, mas aí, como você ia ter um trâmite mais demorado, e como eu disse, eles querem agilidade, a solução ali foi mandar para cá, para que algum senador, claro, líder do governo, apresentasse a proposta como de autoria dele para tramitar mais rápido, né? Então, por exemplo, a PEC aqui que teria que passar pela CCJ, pela Comissão Especial, teria que ser designado relator, né? Enfim, todo esse jogo político regimental acabou deixando, né, ficando de lado para que ela tramitasse mais rápido. E essa foi uma observação que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez ontem aqui no plenário, né? Ele disse, olha, a gente teve todo o cuidado aqui com essa PEC, foi uma PEC que a gente não levou para a comissão, realmente é uma tratativa que a gente quer que ande muito rápido, mas a gente, se está assim o clima nessa discussão toda, não está se chegando a um consenso em plenário, é melhor a gente deixar essa discussão do mérito, de fato, para amanhã, votar amanhã. E foi basicamente o que aconteceu. Depois dessa decisão, que já foi ali por volta de 9 horas da noite, se eu não estou errada, é porque às vezes a gente fica aqui, Fê, a gente nem sabe que horas são mais, viu? Mas, enfim, teve essa discussão, foi que o Rodrigo Pacheco fez, ele chamou os líderes, pediu para que os líderes subissem à mesa diretora do próprio plenário aqui do Senado, conversaram e chegaram a um seguinte entendimento. Ontem, mais algumas discussões sobre a matéria ocorreriam, né? Ou seja, mais alguns parlamentares se pronunciariam, ao passo que seria aberto um prazo para emendamento, o que não ocorreu, porque como não teve o trâmite natural, né, como eu expliquei, acaba que esse prazo de emendamento, de discussão, né, do relator ver a emenda, aceitar, rejeitar, ele não ocorreu. Então, abriu-se aí esse prazo para emendamento e, por outro lado, também deixou-se a votação de fato para hoje. Então, a sessão no Senado está prevista para ocorrer na tarde desta quinta-feira. E a ideia, então, é encerrar a discussão. A gente até conversou aqui, não sei se foi exatamente no Morning ou foi em algum dos nossos jornais à tarde, mas assim, essa PEC vai passar? Muito provavelmente vai passar, né? Qual é o parlamentar que em ano eleitoral vai se opor a dar um voucher aí para os caminhoneiros no meio dessa discussão sobre alta de combustíveis, vai se opor a aumentar em R$200 o valor do Auxílio Brasil, que é de R$400, enfim. Então, existe uma discussão populista, na verdade, né, de que os parlamentares não podem fugir. Essas matérias precisam, de fato, andar. Agora, como elas estão andando, tudo isso é argumento, principalmente dos parlamentares da oposição, para fazer ali, né, o seu jogo político no palanque aqui do Senado. Mas a gente pode esperar, sim, que essa PEC tenha um avanço hoje, no sentido de passar. É difícil a gente prever se vai passar, os 2 turnos vão ser todos hoje, né? É difícil porque vai depender do que emendaram, o que o relator está disposto a aceitar, a refutar, o que os senadores estão fazendo, não fazem muita questão e vão deixar para lá, enfim. Então, a gente vai ter esse termômetro mais tarde, quando mais parlamentares chegarem aqui, ainda está esvaziado, né? Está cedinho no horário deles, com base no horário deles, mas sim, ficou para hoje a discussão da PEC, que não está mais sendo chamada de PEC dos combustíveis, agora é a PEC. A PEC ali dos benefícios, enfim, mas que de combustível, de fato, só tem um benefício e que está sendo direcionado ali para os caminhoneiros. É isso, Fê, volto com você aí no estúdio. Tá certo então, Kelly. Você volta comigo aqui no estúdio e você volta ao longo da nossa programação aqui, trazendo os últimos detalhes, as últimas apurações aí de Brasília. Bom dia, bom trabalho, Kelly. Pra gente, Fê, pra todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.
É isso aí, pessoal. 9 horas 47 minutos. Hoje a Paula puxa minha orelha. Então, vamos ficando por aqui com o nosso Morning News. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal do YouTube. Já somos quase 340 mil pessoas inscritas no canal do YouTube, acompanhando os principais destaques, as principais notícias, os principais conteúdos da economia política e do mercado financeiro aqui na BMC News, com os nossos convidados, nossos comentaristas, todo o nosso time fazendo um excelente trabalho aqui para você ficar sempre muito bem informado, com informação que gera valor. Eu volto amanhã, a partir das 8h30 da manhã, e você fica agora com a Paula Moraes e todo o time no BMC News. Forte abraço, tchau, tchau.